Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli, do Baú da Pré-Escola. Hoje venho compartilhar com vocês um conteúdo exclusivo relacionado à questão discursiva, pensando aqui na prova do estado do Paraná, que está aí chegando, está se aproximando, e muita gente com dúvida como será que a gente precisa responder, né? Quais são as dicas para a questão discursiva? Eu fiz várias pesquisas, conversei com muitos professores e vou trazer para vocês aqui um compilado de informações que eu recebi, principalmente de professores de língua portuguesa, professores aí com experiências em outras bancas, tá? E vou compartilhar todos esses segredos que ninguém te conta aqui com você agora. Mas para isso, por favor, deixa o seu like e se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Então vamos lá para os segredos. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Aqui no canal não tem enrolação, a gente vai direto naquilo que a prova cobra. Então, em primeiro lugar, a gente está falando de uma questão discursiva, não estamos falando de uma redação. É uma questão, você vai responder uma questão. E aí, o que a gente vai discutir aqui hoje é como responder essa questão. Primeiro, algumas perguntas que as pessoas já me fizeram. Precisa de título? Você só vai colocar o título se isso estiver indicado na questão, tá? Geralmente, questões discursivas, você vai fazer uma resposta em formato de mini redação. É como se fosse um parágrafo, um blocão contendo aí o que nessa resposta? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui. Como que você vai organizar essa resposta, esse blocão, esse parágrafo, em formato de um mini texto. Esse mini texto vai responder a questão discursiva que vai estar colocada lá na prova para você. Então, em primeiro lugar, para a gente começar essa resposta, sempre lembrando, é uma resposta que eu vou organizar em formato de mini texto. Mas sendo uma resposta, ela só vai ter um parágrafo, certo? Beleza? Então vamos lá. A introdução. A introdução você vai usar mais ou menos 2, 3 linhas. Lembrando que na prova você tem que escrever no mínimo 10 e no máximo 15 linhas. A gente não pode ultrapassar 15 e menos de 10 você será eliminado. Então, a gente tem que estar atento para essa informação, que essa informação estava no edital, talvez não esteja lá na sua prova, tá? Então, fiquem ligados. A introdução, então, mais ou menos 2 linhas. O que, que você vai colocar na introdução? O tema. Então, por exemplo, a pergunta é relacionada a metodologias ativas, que eu aposto aí que seja um tema bem pertinente para cair na prova, porque está em alta e aparece várias vezes no edital, principalmente edital de pedagogo. Então, vamos lá, é alguma coisa relacionada a metodologias ativas. O que, que você vai colocar na introdução? Metodologias ativas consistem em estratégias desenvolvidas em sala de aula, onde o protagonismo dos estudantes fica em destaque. Blá, blá, blá. É como se você respondesse a pergunta do enunciado, dando um conceito. Então, viram que eu falei o que, que é, o que consiste a metodologia ativa? O que é a metodologia ativa? Então, você vai trazer a pergunta como se você fizesse um resumo da resposta, um conceito. Você apresentasse o tema ali em 2 ou 3 linhas. Aqui o que eu falei para vocês daria aí, né, as 2 linhas tranquilamente. Beleza? Vamos deixar essa prova um pouquinho mais elaborada, mostrar para a banca que você tem vocabulário. Então, use na introdução verbos expressivos, para não ficar metodologia ativa né? Vamos mudar. Então, consiste, pressupõe, denota, explicita, salienta. Então, são verbos aí que mostram para a banca que você tem vocabulário, que você sabe do que está falando e que se tornam aí, né, sinônimos, né, dessa ideia
do né? Da explicação. Você está explicando. Então, anotem esses verbos que eu estou deixando a dica aqui para você usar aí na sua introdução, quando você for falar sobre o assunto, quando você for apresentar o tema. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos continuar. Já falamos da nossa introdução, agora a gente vai para o coração da nossa resposta. O coração, que é o desenvolvimento, onde você vai desenvolver a sua ideia. Você apresentou a ideia lá nas 2 primeiras linhas, agora você tem um espaço maior, 6, 8, até 10 linhas para falar sobre esse tema, para apresentar para a banca todo o seu conhecimento com relação a esse tema. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, gente, atenção ao enunciado. O enunciado, ele sempre vai trazer uma dessas ideias que eu listei aqui, e que você precisa dominar essa lógica para que você desenvolva a sua ideia a partir dessa lógica. Então, aqui são algumas dicas, né? Para, dependendo do tema, se ele se enquadrar aqui num desses 4 pontos que eu listei, você consegue aí desenvolver a sua ideia de forma mais tranquila, né? Porque você já anotou as minhas dicas. Então, vamos lá. Primeiro, se a banca trouxer um problema no enunciado, o que é um problema na educação hoje? Vamos lá, vou pegar aí um assunto, um grande problema que nós estamos vivendo: violência nas escolas. Beleza? É um problema? É. Vou falar sobre as causas da violência na escola, as consequências da violência na escola. E aí, gente, se for violência na escola, eu vou te dar aqui agora, anota, a chave para você mostrar para a banca que você sabe do que você está falando. Em 2018, 2019, a LDB foi alterada, né? Incluíram 2 incisos lá na LDB, artigo 12, anota aí, artigo 12, falando sobre a importância de trabalhar, de desenvolver uma cultura de paz nas escolas. Falou de violência? Traz essa ideia da cultura de paz e traz que isso já está indicado na LDB desde 2018. Incisos aí eu anotei para vocês, ó, 10 e 11, dá uma pesquisada aí, artigo 12 da LDB, incisos 10 e 11, que vai trazer aí a resposta que a banca está esperando para a ideia aí da violência na escola. Mas você tem que desenvolver, tem que escrever sobre isso. Então, comece a treinar. Agora, papel e caneta na mão. Você só vai sair bem na questão discursiva se você treinar. Lembrando que é uma questão discursiva. Então, vou fazer um parágrafo novo? Não, vou continuar. Você continua. Lembra? É uma resposta. Você está fazendo uma resposta, é um blocão lá, um mini texto que você está elaborando para dar uma resposta consistente para a banca. Beleza. Problema, vou falar de causas e consequências. Ok. Tema polêmico. Se a banca trouxer um tema polêmico, um exemplo de tema polêmico, novo ensino médio. Super polêmico, inclusive, ó, mais uma dica aí, hein? Anota, caiu em novo ensino médio. O MEC está com uma consulta pública aberta. O MEC quer ouvir aí professores, estudantes, família, comunidade, profissionais da educação, qual é a opinião deles sobre o novo ensino médio? Tão polêmico que é. Por que esse ano está esse burbúrio aí e tem consulta pública? Porque 2023 era o prazo para as escolas implantarem o novo ensino médio com uma carga horária muito maior, com a ideia dos itinerários formativos. Tá anotando, gente? Olha quanta dica eu tô dando. E aí, qual é a crítica? Quais são os prós e os contras? Os contras, no caso, as críticas ao novo ensino médio, é a questão da desigualdade do nosso país, que nem todos os estados estavam preparados para formar as equipes, né? Equipe gestora, as equipes de professores, né? Para implantar esse novo ensino médio, que enquanto alguns estados estão oferecendo como itinerário formativo, tecnologia,
robótica, empreendedorismo, outros estão oferecendo curso para fazer sabão, né? Não que isso não seja importante, mas a questão da desigualdade, né? Da oportunidade que todos devem ter, né? E essa é a lógica aí da BNCC, a ideia da equidade. Então, apresente aí prós e contras. Para isso, gente, estudo, você tem que ter informação para trazer no seu desenvolvimento. Se a banca trouxer uma afirmação, vou voltar, por exemplo, lá da introdução. As metodologias ativas são estratégias fundamentais para serem desenvolvidas na escola, né? Como implantar isso no dia a dia da sala de aula, né? Ele trouxe uma afirmação, ele já disse lá na introdução que a metodologia ativa é importante. Então, o que você tem que fazer? Argumentar por que ela é importante e trazer exemplos, né? Exemplos, né, de metodologias ativas que trazem aí à tona o protagonismo dos estudantes, exemplos de metodologias ativas que proporcionam a troca entre os estudantes, né? Exemplos. Então, você vai trazer exemplos e argumentos favoráveis aí àquela afirmação que está posta no enunciado. Aqui eu dei um exemplo da metodologia ativa, poderia ser outro, tecnologia, né? Pós-pandemia, a tecnologia veio para ficar nas escolas. Ele está afirmando, ele não está perguntando, ele está afirmando. Discorra sobre o tema. Então, você precisa trazer argumentos e exemplos favoráveis às novas tecnologias na sala de aula. Como isso pode ser válido aí para a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, tá? Gente, olha quanta dica eu estou dando aqui. A gente não sabe o que vai cair nessa questão discursiva, a gente sabe que será alguma coisa relacionada aos conhecimentos específicos, né, que estão dispostos lá no edital. Então, todas as dicas que eu fui dando já fazem parte lá do edital, tá? Então, fiquem ligados e estudem. Escrevam sobre cada um daqueles tópicos, tá? Treino, gente. A partir de hoje, papel e caneta, treinando, escrevendo. Dá para outra pessoa ler o seu texto. Mas vamos finalizar aqui o desenvolvimento. Se for um tema subjetivo, o que é um tema subjetivo? Sobre a importância das relações, né? Na sala de aula, da amorosidade. Aí você pode trazer aí alguns autores, né? Paulo Freire fala muito da importância da amorosidade. E compara, né? Uma sala de aula onde o professor estabelece uma relação de respeito, de uma escuta atenta aos estudantes, né? Com certeza terá melhores resultados do que aquelas onde apresentam uma educação bancária, onde o professor está ali só depositando conhecimento e não se importa com a realidade dos estudantes. Então, se for um tema subjetivo, né, trazendo aí questões relacionadas a sentimento, a relações, você vai fazer comparações. O quanto isso é importante e como seria sem, ou como é sem, ou como era sem, né? E aí você sempre pode trazer aí exemplos de educações, né, modelos de educação mais tradicional, né, para esse modelo, né, mais humanizado que está em vigor hoje, certo? Desenvolvimento de 6 a 10 linhas, né? Traga todos os argumentos, por isso que você precisa estudar e treinar para que você consiga escrever aí um desenvolvimento consistente, mostrando para a banca todo o seu conhecimento. Conclusão, gente. Agora é a hora de correr para o abraço, finalizar, fechar com aquela frase de impacto, né? Que a banca vai ler e vai. Ai, que texto lindo, que bem escrito, que ideias maravilhosas que esse profissional tem sobre o tema. É isso, é essa marca que você tem que deixar para o leitor. Quem é o leitor? A banca, né? Aquele profissional que foi contratado lá para avaliar o seu texto. Então, essa última frase, gente, esse final, ele tem que vir assim, com toda a emoção, com todo o coração. E, claro, não pode fugir do tema. O que é o
a conclusão, é o desfecho. Você vai fazer o desfecho daquelas ideias apresentadas na introdução. Então, diante do exposto, né, que você desenvolveu lá, aquele seu desenvolvimento maravilhoso, né, sobre metodologias ativas, dando exemplos, trazendo estratégias, né, sala de aula invertida, você trouxe lá um monte de estratégias legais relacionadas à metodologia ativas. Então, diante do exposto, apresentamos, não, vamos pegar um verbo melhor, né? Então, portanto, vamos pegar aqui já os verbos que eu até coloquei aqui como sugestão, né? Portanto, está mais do que comprovado que as metodologias ativas são uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de aulas humanizadas, onde a escuta atenta aos estudantes está presente e a educação desta forma, né, irá proporcionar aí o desenvolvimento integral dos estudantes e o pensamento crítico, enfim. Então, você vai trazer aí conceitos para finalizar, para fechar o tema, mostrando que aquilo é importante, né? Então, sempre a conclusão, ela é o desfecho lá da sua introdução. Pega a frase da introdução e traz ela aqui com esse logo as metodologias ativas, portanto, as metodologias ativas, né? E faz uma frase ali, não precisa ficar enchendo muita linguiça, né? Vai direto ao ponto e finaliza com aquela frase linda que a banca vai ler e vai dizer: esse professor precisa ser pedagogo da Rede Estadual do Paraná. Nós queremos essa pessoa aqui, né? Conclusão, 2 linhas, né? Falou, desfecho. Como eu falei, agora é só correr para o abraço, é só finalizar. Pega a ideia da introdução, traz para a conclusão e fecha. Fecha essa ideia com chave de ouro para concluir aí a sua resposta para a questão discursiva. E agora, gente, a gente respira aliviado, terminei o meu texto. Fiz num rascunho. Meu Deus, Maélia, a prova não trouxe rascunho. Faz no verso, gente. Verso lá da prova. Aquela prova, né? Ali você pode escrever, fazer o que você quiser. Vira a prova, vira a contracapa lá da prova. Se tem uma folha em branco, faz um rascunho. Não vai direto lá na folha de respostas, porque você pode acabar aí rasurando e as rasuras não são bem vistas pela banca, tá? Então vamos lá. Letra legível. Gente, treinar essa caligrafia aí, né? Pode fazer letra cursiva, beleza? Pode fazer letra script. Qual que é script? Aquela maiúscula e minúscula, né? É o indicado, ou a script ou a cursiva. A caixa alta, né, que é tudo letra maiúscula, não fica legal, porque como que a banca vai identificar ali a letra maiúscula, né, nos nomes próprios, por exemplo, né, no início das frases, a não ser que você faça uma letra maior que as demais. Mas o mais indicado é a letrinha cursiva ou a script. E aí treina essa letra, porque não dá para chegar lá com uma letra que a banca não vai conseguir ler, né? Você tem ideias maravilhosas, mas ninguém entende o que você escreveu. Então, letra bonitinha, legível, um texto bem apresentado ali, né? Imagine as margens ali, né? E você tem que fazer linha reta, uma margem reta, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Rascunho, gente, não existe texto sem rascunho. Você sempre tem que fazer o seu rascunho. Aí você vai ler, reler, dar uma pausa, pedir para ir ao banheiro. Não tem problema no banheiro na hora da prova. Você tem direito. Vai, respira para organizar as ideias, volta para passar limpo, beleza? Gente, fui escrever, professora, na hora de passar limpo, me confundi, escrevi casa com Z. E agora? Tô reprovado? Não. Coloca a palavra errada entre parênteses e escreve a palavra certa do lado. Se você errou, esqueceu uma letra, que eu botei casa um exemplo bobo, né? Mas sei lá, consciência. Daí você esqueceu do S, né? Do SC. Ai, meu Deus, eu esqueci do SC.
põe entre parênteses e escreve a palavra bonitinha direitinho do lado. Não tem problema nenhum, não será descontado, tá? Mas deixe o errinho entre parênteses. Não risca, não rasura. Não rasure a sua prova. Errou, parênteses, beleza? E vamos escrever aí na terceira pessoa, né? Que fica um texto aí bem apresentável, bem bonitinho e não vai ter erro, banca gosta, né? Questão discursiva, terceira pessoa não tem erro nenhum. Certo, gente? Espero aí que vocês tenham gostado das minhas dicas. Quero ver agora todo mundo treinando, escrevendo. Se ficou alguma dúvida ainda, coloca aqui nos comentários e bora estudar. Porque, gente, sem conhecer o tema, o que eu vou escrever do tema? Eu preciso ler. Agora vocês têm que pegar cada um daqueles temas, pesquisem lá no portal da Educação do Paraná. Lá naquele portal, quem está no grupo de estudos comigo sabe. A gente está pesquisando muita coisa lá, estudando, né? No grupo de estudos a gente estuda, se aprofunda, discute aqueles temas, mas a gente está estudando porque os professores precisam ter argumentos para escrever a sua redação e você não pode perder a oportunidade de se tornar aí um pedagogo da rede estadual do Paraná, porque você não sabia falar sobre o tema. Então, pesquisa, anota, treina, escreve, que com certeza você terá sucesso nessa prova. Certo, gente? Já deixou o seu like? Então tá bom. Um beijo e até a próxima.